vocês mais uma quinta-feira e hoje nós vamos falar um pouco, mais uma vez, sobre os efeitos da pandemia. A gente se preocupou tanto com o corpo nessa pandemia, muita gente fez exercícios em casa, procurou algum meio de manter a saúde do corpo, mas também a gente tem que se preocupar com a saúde aqui, ó, saúde mental, que afetou todo mundo. E devido ao aumento e à procura, né, de psicólogos e psiquiatras nesse momento, hoje eu chamei a Karine para falar com a gente e daqui a pouquinho eu vou apresentar, ela vai falar um pouquinho dela, mas antes vai rodar a nossa vinheta e a gente já volta. O programa EITA é um oferecimento Goodnet, internet fibra ótica com a melhor conexão para curtir à vontade. Léo Churrasco Delivery, cardápio especial todo dia, é qualidade chegando à sua mesa. Fábio Bezerra Fotografias, casamentos, ensaios, eventos, revelações e álbuns. Dondoca, vestindo você mulher com muito estilo e bom gosto. Armazém Café e Chocolate, cafés, milkshakes, açaí e muito mais. Voltamos, seja muito bem-vindo ao EITA. Nós vamos conversar um pouquinho, bater um papo aí sobre os efeitos da pandemia na saúde psicológica, mental, que vou falar pra vocês, eu estou seriamente afetada. Vocês me veem aí todo dia, vocês perceberam que eu não estou no meu normal. Já marca a consulta. Já vou marcar a consulta, já que já vou deixar pelo menos um ano de agendamento feito. Pode se apresentar, falar um pouquinho da sua formação, da sua carreira, dos seus atendimentos, campos que você trabalha, pode ficar à vontade. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Muito honrada de estar aqui com vocês. É um assunto sempre importante, né? A gente acaba deixando, vai passando e quando vê, a gente precisa lembrar um pouquinho desse assunto, falar um pouquinho disso, trazer um pouquinho para o autocuidado, que é muito importante. Eu sou Karine, sou médica psiquiatra, sou formada na Faculdade de Medicina de Marília, na FAMEMA, e fiz residência médica, né, que é a especialização em psiquiatria, na Faculdade de Medicina do ABC, lá em Santo André. E aqui eu tô, já tem uns 3 anos e pouco, e tô agora atualmente só no consultório, né, trabalhei no SUS de quando eu cheguei, né, uns 3 anos aproximadamente, e tô agora só no consultório, então segurando um pouquinho a onda aqui. Para começar, eu acho que a pandemia veio para potencializar muito os transtornos que já eram comuns, ficaram muito mais evidentes e com muito mais força em algumas pessoas, né? Como que você percebeu o agravamento disso, o aumento disso? Ju, no nosso dia a dia, a gente consegue perceber, acho que é o que você falou, né? Eu tô precisando. Acho que todo mundo, de uma certa forma, foi muito afetado. Acho que essa pandemia veio para tirar todo mundo do eixo mesmo, né? Até pela questão das mudanças, enfim, de coisas que a gente não tinha controle, não tem ainda. Que bom que está mudando muito, está melhorando com a vacina. Mas acho que a grande questão foi bem essa da ansiedade mesmo, no geral, né? E por vários motivos. Pelo adoecimento, pelo medo de perder alguém que a gente ama, como muitas pessoas perderam, né? Aqui em Ilha, 100 pessoas, então são 100 famílias. 100 famílias que a gente acaba conhecendo, exato, na cidade pequena. Exato, fora os amigos, né? Porque todo mundo se conhece, enfim. E a questão do isolamento, principalmente, né? A vida, ela virou do avesso de uma hora para outra, né? Virou de ponta cabeça. Então, não tá fácil, acho que essa questão a gente vê no dia a dia, sim. E principalmente essa questão dos sintomas ansiosos, né? Sim. Pelo medo, enfim, pelo luto. Não tá fácil, né? Melhorou muito já, em vista do que estava. Afetou bastante todo mundo de maneira agressiva, né? Sim. Súbita, né? Rápida. Nesse período de pandemia, quais foram os grupos assim, que você percebeu o aumento, assim, o agravamento dos transtornos? Todos. Todos. Não foi só ansiedade. Não, e em grupo, inclusive de população mesmo, né? Então, assim, como que eu posso dizer? De diferentes formas, acho que na população no geral. Então, criança, adolescente, a gente percebe pela questão da socialização, né? Essa coisa, tirou todo mundo da escola, ficou em casa, trancado dentro de casa, então isso foi muito importante. O ensino à distância também mexeu bastante, né? Adultos, muitas vezes pelo home office, de ter que ficar dentro de casa com criança e tendo que dar conta de escola. Tem que lidar com tudo. Isso. E aí, se a gente for pensar nos idosos, porque eles, acho que foi o mais radical no geral, né, no começo, né? Não, você não pode sair, não pode fazer nada. Então, assim, faixa etária, população todas.
E os sintomas ansiosos foram, assim, os campeões, né? Olha, eu que o diga sobre ansiedade. Vocês acompanham um pouco no Instagram, né? Quando a Juliana tem os ataques dela. Os sintomas mais frequentes, que a gente está chegando no momento da pandemia, que a gente acredita que vai voltar ao que era o normal. A gente vai tentar voltar um pouco à nossa antiga normalidade. Mas ainda tem aquele medo de uma nova variante, de uma nova onda. Nesse momento que a gente vive agora, qual sintoma que a gente tem que ficar atento? Que a gente perceber assim, poxa, eu acho que eu não tô legal e eu tô precisando de ajuda. Acho que a doença psiquiátrica, eu falo doença psiquiátrica, mas parece uma coisa até pesada, né? Doença psiquiátrica. Mas é isso, né? Uma ansiedade é uma doença psiquiátrica, depressão, casos mais graves, esquizofrenia, transtorno bipolar. Mas a doença psiquiátrica, ela vem quando ela traz um prejuízo na nossa vida, se a gente for parar pra pensar, né? Sim. Então, na verdade, tudo que muda é importante a gente ficar de olho. Então, aquela história, né, que eu sempre falo. Legal, a gente tem ansiedade, por exemplo, é natural. Sim. Por N situações, mas a partir do momento que essa ansiedade ela se torna um transtorno na nossa vida e traz prejuízos, seja de sono, seja de apetite, seja de relacionamento, seja de gasto, seja de sintoma físico, né, que é muito comum ter, isso a gente tem que olhar. Então não existe uma fórmula de bolo, uma fórmula, né, uma receita mágica, falar isso, não. Acho que cada pessoa tem que se conhecer. Sim. E se entender. Então a partir do momento que está extravasando, o sono é um dos que mais afeta, né, os primeiros talvez, sim, né? Aquela coisa de não conseguir dormir. Então, qualquer prejuízo que estiver vindo, procura. É o que eu falo, não custa procurar uma opinião de um profissional. Não necessariamente vai chegar no consultório do psiquiatra e falar que você vai tomar um monte de remédio. Mas ter essa dúvida. Então, tudo que muda. Para sintomas depressivos, muitas vezes, eu gosto muito de fazer tal coisa, eu não tenho mais prazer em fazer isso. Então, tudo que mudou do seu jeito de ser, vale a pena ligar. Sintomas físicos também, né? Sim. Quando eu tive minha primeira crise de ansiedade, que foi no começo da pandemia, que a gente no começo da pandemia tá levando como férias, né? Sim. Férias, vamos tomar bebê todo dia, live todo dia. Chegou um dia que a Juliana pirou. Eu fui pro hospital achando que eu tava infartando. Ponto. Eu cheguei lá, o enfermeiro falou pra mim, vamos conversar. Você não tá infartando. Mas é forte, assim. Foge da nossa segurança, né? Do que a gente tem controle. Devido ao aparecimento desses transtornos, assim, qual foi o que você mais atendeu que te preocupou como profissional? Em termos de preocupação, acho que em termos de número que eu falei, né, o transtorno de ansiedade generalizada de longe. Agora, em termos de preocupação, acho que os sintomas mais depressivos, né, principalmente pela questão do luto. Então, às vezes, os pensamentos aí dos pacientes com pensamentos de morrer, de se matar. Acho que na nossa prática é sempre o que mais mexe, né? Sim. Não adianta uma pessoa chegar na sua frente e falar que ela não quer viver e ficar tranquilo, né? Porque é um baque. Você tá em casa com a pessoa que você vive a vida inteira, viveu a vida inteira. Ela vai pro hospital e não volta mais. Às vezes não é só uma pessoa, é vários membros da família, né? Eu acho que de longe, assim, os sintomas depressivos e principalmente a questão do luto, né? Até porque é o que você falou, é uma dor que a gente sente junto. Sim. Né? Até em cidade pequena, todo mundo se conhece, então acho que em termos de preocupação, acho que sim, essa coisa do risco de suicídio, da ideação suicida que teve muito, assim. E é assustador, né? Até pra gente que não é da área, que a gente não tem tanto contato, a gente assusta quando vê os dados, né? Dentro dessa nova realidade, mais uma vez, a gente tem a vacinação caminhando, mas a gente tem muitas essas notícias. Tá vindo variante não sei da onde, tá vindo não sei o quê, vai vir uma nova onda. O que a gente pode fazer para tentar aliviar a pressão de tudo isso que vem? Porque a gente tem noticiários todos os dias, redes sociais todos os dias, aí fake news, mais tudo isso que a gente recebe. O que a gente pode tentar fazer para tentar amenizar mesmo essa onda que vem, né? O que eu costumo falar muito para os pacientes é a questão de excesso de informação. Acho que informação a gente precisa ter, né? São problemas reais, são riscos que existem, então não dá pra gente ignorar e fingir que não vai ter variante e que isso não vai acontecer, porque é um risco que existe e a gente já percebeu. Então, o que eu sempre falo para os pacientes é a questão do limite, né? Eu preciso ter certa informação, claro, eu não posso ficar alienado no mundo, mas também não preciso ficar vendo aquilo o tempo inteiro, né? Porque tá chegando aqui, tá chegando ali, tá chegando... Não, então o que eu falo, a primeira coisa, limite, né? Então, cansei, desde o começo da pandemia, às vezes eu falei que eu ia começar a prescrever em receita mesmo. Para de assistir televisão. Deixa o certo lá. Isso, para de assistir jornal, essas coisas que é só desgraça, é só coisa ruim, é só tristeza. Então é o que eu falei, lê
o mínimo a gente tem que saber sim, só. Não precisa ficar alimentando isso o tempo todo. Então fugir um pouquinho, né, desses noticiários. E a questão que a gente sempre fala, né, que acho que vocês abordaram bastante, você falou do corpo, essas coisas. Atividade física, alimentação saudável, aquela coisa para ter uma qualidade de vida mesmo. Não né? descarregar as preocupações na bebida, igual todo mundo fez no começo. Na verdade, na pandemia, né, eu acho que bom que você tocou nesse assunto que é bem importante. Aumentou muito o consumo, né, de álcool e outras drogas. Eu falo por mim que no começo da pandemia a gente estava levando as coisas como férias. Então tinha uma live, juntava, a gente lá, pegava tudo, não juntava nem todo mundo porque não podia, mas a gente pegava tudo que tinha de dinheiro em casa e comprava pra live de sexta, de sábado e de domingo. Chegava na segunda, tava todo mundo morto. Então a gente ficava naquela, não posso sair mesmo, então vamos beber. Chega um momento que você fala, puxa vida. E as pessoas acham que o álcool é uma coisa tranquila, e não é, né? É um mal bastante silencioso, eu falo isso muito para os pacientes. Primeiro que, se a gente tem história na família de dependência por álcool, já é um fator de risco enorme, né? Então tem que olhar para isso, mas essa questão mesmo, até de piorar sintomas. Então, vamos supor, o álcool é depressor do sistema nervoso, né? Então ele vai dar uma rebaixada, ele vai dar aquele mal-estar e com certeza vai favorecer ter crise de ansiedade depois. E aquela Então, sensação de prazer é só naquele só momento. E na verdade ele engana, né? Porque às vezes você já tá com um sentimento ansioso, você toma, parece que você esqueceu, passou, melhorou, mas na verdade no outro dia vem 2 vezes pior. Exato, que aí entra a ressaca, né? Que a gente fala, e essa ressaca ela é bioquímica mesmo. Então ela dá uma piorada em sintomas assim. Tanto ansioso e principalmente depressivo. Então a pessoa dá uma caída, então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Pra gente encerrar, quando a gente abrir aquelas caixinhas de perguntas lá no comecinho do EITA, hoje acho que nós estamos na entrevista 34, se eu não me engano, muito tempo, até assustei esse dia quando eu parei pra ver. Um tabu, existe um tabu muito grande em cima da psicologia, da psiquiatria. As pessoas falam, eu vou procurar um psiquiatra pra quê? Eu não preciso, né? Doido. Não tô doido, não tô maluco, pra que eu vou? Fala um pouquinho assim, o que a psiquiatria pode ajudar a pessoa? Tipo assim, tá, mas não é só pra doido, não é pra doido, é isso que as pessoas precisam entender. Sim, culturalmente, né, eu falo muito, converso muito sobre isso com os pacientes. Culturalmente, sim, a psiquiatria tem uma história aí que não é legal se for parar pra pensar. Né? Antigamente era pesado, eram muitas medicações, eram internações que ainda tem, né? Enfim, que também não é o que a gente quer, internações mais violentas. Mas as coisas mudaram muito, acho que isso que é importante, né? Acho que a psiquiatria, o que eu falo, é qualidade de vida, né? O cérebro, eu gosto de trazer muito isso. A doença psiquiátrica é uma doença do cérebro. Então, eu tenho um problema muitas vezes na tireoide, eu tenho um problema de pressão, eu tenho um problema de diabetes, eu tenho uma perna quebrada. É um problema físico, né? Sim. E eu vou procurar ajuda. Com o cérebro é a mesma coisa. Né? Então, as pessoas sim têm muito preconceito, né? Nem de longe os nossos pacientes, né, são loucos ou são doidos. Existem casos muito graves de pacientes que perdem contato com a realidade. Existe, não vou falar que não. Mas é a minoria, inclusive. A maioria é o dia a dia mesmo, né? Sintoma depressivo, sintoma ansioso. E isso traz um prejuízo de qualidade de vida absurdo. Muito grande. E outra, que é uma coisa que muita gente desconhece e que eu pontuo muito. Você está prejudicando o seu cérebro. Né? Então, não tratar um transtorno de ansiedade, não tratar um transtorno depressivo, eu estou trazendo inúmeros prejuízos para o meu cérebro. Então, lá na frente, exatamente, lá na frente vai vir a conta. Eu sempre falo, a conta cheia. A conta cheia. Né? Então, seja por questão de extrapolar muito e vir com sintomas muito intensos, seja na idade adulta, já idoso, ter quadro de Alzheimer por não ter cuidado. Então, não é brincadeira, né? Eu tenho um chefe muito querido de São Paulo que me ensinou muito e ele fala que o cérebro é o mais importante do nosso corpo e a gente precisa cuidar dele. Né? Não tem transplante de cérebro ainda, né? Então, tem que cuidar. E o que eu sempre falo, os pacientes chegam, é engraçado de ver, eles chegam com uma cara muito assustada muitas vezes no consultório, né? A primeira impressão, né? Aquela coisa, ai meu Deus. Não, eu vou no psiquiatra, ele vai me passar um monte de remédio. E é o que eu explico, não, é o suficiente para ficar bem. Né? Existem tratamentos muito bons, hoje já evoluiu muito, tem muito que evoluir, mas já evoluiu muito. Então, a questão da psiquiatria, da psicologia, ela é qualidade de vida. E é aquele clichê que todo mundo fala, né? Se a cabeça não tá bem, você não tá bem. E é isso. Né? O corpo, a gente percebe, para quem se cuida, começou a se cuidar um pouquinho mais, prestar um pouco mais de atenção nessa pandemia, percebe que o corpo é uma junção de tudo. É a nutrição com uma boa alimentação, é a atividade física para manter o teu corpo saudável
E a cabeça também, né? Não adianta você estar com tudo ok e a cabeça um turbilhão, um Na verdade, furacão você dentro. nem consegue ficar Não com tudo consegue. ok se a cabeça Se não a tá cabeça boa, não tá boa. né? Começa daí. Porque que nem colegas nutricionistas, a gente percebe, o paciente está tentando fazer E dieta, não consegue. não consegue, por quê? Não tá legal. Então, acho que quebrar esses tabus, né? Trazer a psiquiatria de uma forma muito natural é muito importante. Né? E é aquilo, vem, não sei. Não custa nada vir conhecer, né? Pelo menos, então, primeiro contato para quebrar um pouco dessas barreiras que tem ainda. E cuidar também com experiências, né? A gente sabe que às vezes tem, historicamente, aí, as pessoas às vezes não têm boas experiências mesmo. Sim. Mas também não engessar dessa forma, né? Tentar conhecer, tentar procurar e se cuidar é tão diferente, é tão bom quando a gente tá bem. É claro, a gente tem dias ruins, a gente tem dificuldades, todo mundo tem. Mas ter sintomas a ponto de achar que tá infartando, ter sintomas a ponto de ficar tremendo e passando mal, ter sintomas a ponto de não querer levantar da cama, isso não é normal. Né? Querer morrer não é normal. Então a gente precisa cuidar disso. Então dar essa credibilidade pro profissional é importante e também não ficar brincando, né? Que a gente percebe muito, né? Vai em todas as especialidades, aí não chega resolve aqui, nada. Aí chega aqui e fala, nossa, era mais simples do que a gente imaginava. Então acho que quebrar esses preconceitos começa dentro de casa mesmo, né? E com as brincadeiras também que a gente vê, né? E assim, a gente, pra quem gosta muito de filmes, né? Os sucessos de filmes que a gente vê são os filmes psiquiátricos, o povo gosta muito, mas traz um medo pra quem não tem a cabeça muito boa e tá precisando de ajuda. Ela vê aquilo e fica com medo. Até porque eles extrapolam muito, Sim. né? Então eles trazem pra impressionar. Já escutei de amigos que eu falei, vamos procurar um psicólogo, vamos conversar, porque só a gente amiga, a gente aconselha. Mas não é a mesma coisa um profissional. Fala, não, eu vou pra lá, que vou me botar numa máquina de choque. Eu falo, meu Deus do céu, 1700 e quanto que você tá vivendo, amor? Sim. Né? Assim, você escuta coisas absurdas em relação. É por isso que eu gosto muito de falar com profissionais. Já falei com psicólogos, agora tô falando com a Karine. Então, assim, é importante vocês conhecerem um pouco mais, saberem um pouco mais e perder esse medo e quebrar esses tabus, né? Acabamos, encerramos. Eu acho que esse aqui vai render mais e mais assuntos aí futuros, pós-pandemia principalmente. Acho que é importantíssimo a gente trazer um pouco disso tudo para vocês, principalmente para você. Depois que acabar a pandemia, eu tenho certeza que muita gente vai soltar essas amarras aí, vai procurar um pouquinho mais para melhorar um pouco a saúde. E de certa forma, né, a pandemia é ruim, claro, né? Não tem quase nada bom nisso, mas trouxe, acho que essa ideia do autocuidado, né? As pessoas tiveram que olhar um pouco para elas. Sim, se amar mais, se cuidar mais. Não, isso é importante, né? Olhar um pouco mais para essa questão da saúde mental, da importância. É muito negligenciado ainda, a gente sabe disso, né? Politicamente falando, culturalmente falando, a gente sabe que a saúde mental tem muitos desafios. Sim. Mas acho que o nosso papel é esse, né? A gente conseguir ir derrubando esses preconceitos aos poucos, né? A população mais jovem hoje, que bom que a gente percebe que já melhorou muito em relação a isso, mas ainda tem muita coisa para melhorar, tem muito chão pela frente. E o que eu sugiro, né? Procurem, perguntem, questionem, né? Hoje tem rede social, tem um monte de outras coisas, então assim, tem como procurar e tem como tirar dúvidas. Então o principal é isso. E cuidar. Tudo começa com a primeira conversa, o primeiro passo. Com certeza. Gente, quero muito agradecer a presença de vocês, você que vai nos assistir, você que vai nos acompanhar aí mais pra frente. Tem muito mais para passar por aqui. Hoje a gente encerra aqui. Mas semana que vem tem mais Eita pra vocês, tem mais entrevista e mais novidade. Até a próxima!